TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite, meu povo. Começa agora o seu programa de toda segunda-feira, o programa esportivo aqui na TV Câmara Fortaleza. Toda segunda-feira você nos acompanha, João Paulo Quintela, Hugo do Vale e toda a equipe do Resenha de Artilheiro, tá? Vamos falar sobre Fortaleza e Ceará. Tem ainda o resultado expressivo do Ferroviário na Série D. Emocionante o jogo e o Ferroviário conseguiu acesso para a Série C e também, lógico, para a semifinal nesta divisão. Vamos falar tudo sobre a final da Taça Fares Lopes 2023, com o Iguatu sendo campeão pela primeira vez. Os comentários hoje, Hugo do Vale. Fala, campeão! Fala, João Paulo Quintela, todos os telespectadores da TV Fortaleza 7.2. Estamos aqui mais uma vez, é o nosso bate-papo semanal aqui na TV Fortaleza. Final de semana bom, né? Até a derrota do Fortaleza nem doeu tanto. Ora! Então vamos lá, né? Começar agora a acompanhar um pouco mais dos principais momentos do jogo de Fortaleza e Fluminense. Esse que o Hugo disse que foi saboroso a derrota do Fortaleza. Falou isso, foi? Não. Saboroso. Falou o quê? Não doeu tanto. Ah, sim, entendi. Pela boa fase que vive o tricolor. Então vamos lá, a gente vai falar, coloca em tela aí os melhores momentos. Então explica pra gente, cara, Fortaleza encarando o Fluminense, do técnico interino da Seleção Brasileira também, Fernando Diniz é técnico do Fluminense e também da Seleção Brasileira. Não foi um absurdo, né, cara? Perder do Fluminense lá dentro, não foi no Rio de Janeiro o jogo, e o Fortaleza vinha numa sequência interessante, obviamente, perdeu de 1-0, no finalzinho do jogo, um gol de Diogo Barbosa. Primeiro deixa eu dar uma cornetada também no gramado de lá, que a negada aqui na Arena Castelão mete o pau, né? E esse na campo, TV tá bonitinho aí, cara. Mas aí bem de perto. É um campo que dificultou muito o futebol, mas aí para as duas equipes. Sim. Né? Na minha opinião. São duas equipes técnicas, são confrontos que já faz mais ou menos 2, 3 anos que a gente acompanha, porque são dois treinadores estratégicos. Verdade. Na minha opinião, estão aí top 3 no Brasil, né? Vojvoda, Fernando Diniz e Abel Ferreira. Ainda tem o Dorival Júnior aí correndo por fora. E a gente tem duas situações interessantes nessas duas equipes, né? Estão no Campeonato Brasileiro, mas os dois estão numa caminhada para, quem sabe, um título inédito. Verdade. Né? O Fluminense pela Copa Libertadores da América, o Fortaleza pela Sul-Americana. E aí a gente pensava até que ia ver um jogo mais tranquilo, mas foi um jogo até disputado. O Fortaleza, por exemplo, só abdicou de um titular, entre aspas, né? Se é que tem time titular na equipe do Fortaleza. Marinho não jogou pela equipe tricolor. Mas você vê que aí... Ele não jogou por opção mesmo, foi? Por opção. Não, suspenso. Estava suspenso? Desculpa, estava suspenso. E você vê que em nenhum momento o Fortaleza deixou de atacar. Assim como o Fluminense contra-golpear, né? O Fluminense que entrou com um time mais misto, né? Se a gente pode falar dessa forma. Mas o jogo foi bom, foi movimentado. Eu não gosto de falar em justiça em futebol, até porque esporte competitivo não tem essa de justiça. Tem muito mais da questão da competência. E o Fluminense foi competente, né? Num momento de vacilo do Fortaleza, aí foi uma das jogadas que teve de contra-ataque. O Thiago Galhardo acabou sendo muito individualista nesse momento. Tinha 3 opções, acabou chutando no gol. E o Fluminense, quando teve a oportunidade, como eu falei, né? Foi competente. Um chute despretensioso do Diogo Barbosa, em cima de algumas jogadas que a gente já falou aqui, né? Que é essa segunda bola. Não tinha ninguém para poder marcar. Né, cara, na meia-lua ali. E o Fortaleza já levou gols dessa forma, né? E a gente criticava, né? Tem os volantes ali, joga com 3 volantes e tal. Por mais que eles saiam mais pro jogo, tem aquela de ficar todo mundo dentro da área, né? Então eu acho que foi um vacilo. É o momento onde o Fortaleza pode perder, se a gente pode falar isso. Por isso que eu disse que não doeu tanto, né? Sim. Porque na rodada passada ele venceu, o Atlético Mineiro não venceu. E aí acaba voltando aquela diferença, mas o Fortaleza se mantendo ali em 9º colocado. E continua bem. É um jogo que podia perder, claro, e aí você falou, não doeu tanto. Porque se fosse um Ceará, o negócio era complicado. Se fosse o Ferroviário, aí seria complicado. E aí eu entendo, lógico, eu tirei onda aqui com o Hugo em relação a esse momento do Fortaleza. Mais uma vez, o Vojvoda explica e coerente, de forma muito coerente, ele faz a leitura da partida, inclusive falou em entrevista coletiva sobre esse jogo de Fortaleza e Fluminense. A verdade é que fizemos
una boa partida, una partida correcta, una partida donde llevamos o planejamento que habíamos trabalhado. Acho que o primeiro tempo tivemos buenos primeiros 20 minutos, depois o adversário tem qualidade e também teve seus minutos. Foi uma partida, acho, com boas finalizações nossas, mas faltou contundência. Segundo tempo, adversário também, com posse de bola, é a ideia e é a estratégia de Fluminense, mas nós tivemos opções claras também. Acho que 2 ou 3 opções muito claras e ao final do jogo se decide por um pequeno detalhe. Estamos com dor, mas o importante é que o elenco respondeu e que temos ainda muito brasileirão para frente para lograr uma recuperação depois de uma partida que fizemos bem e o resultado não acompanhou a gente. É isso, né, cara? Fortaleza está numa posição cômoda, por assim dizer, então essa derrota não afetou demais o grupo, até porque vem de uma classificação extraordinária, que é pela Sul-Americana, né? Nessa sequência de vitórias também tem os jogos da Sul-Americana, ele ganhou 2 vezes, o América Mineiro no caso, e a leitura que o Vojvoda faz é essa, assim, qualquer um poderia ter vencido. No primeiro tempo, o Fortaleza realmente jogou um pouco mais, no segundo parece que ele deu uma segurada, diminuiu a intensidade e só no final da partida o Fluminense conseguiu se beneficiar. É bem isso que o Vojvoda falou mesmo, né? E ele tem que usar como inteligência, né? Campeão não dá mais para ser do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Chegar no G4 talvez sim, mas eu acho que a ideia do Fortaleza é estar disputando ali onde ele está mesmo, entre o 6º e o 8º colocado, que dá uma condição, né, dele participar novamente, ou da Sul-Americana, ou, propriamente dito, da Libertadores de América, que ele participou já. Fortaleza é o 8º colocado, e se a gente tiver, que é o que tudo indica, campeão brasileiro na Sul-Americana e na Libertadores, abre mais 2 vagas, né? Até agora temos 6. Então o Fortaleza, dentro do seu planejamento, ele está podendo passar por essas situações. Algumas derrotas que aconteceram, quando a gente falou aqui, que ele teve 5, 6 contratados que ele tinha que botar para jogar, e eles já estão aptos, né, para o jogo, inclusive, já estão sendo utilizados, principalmente o Pedro Augusto, o Machuco, o Marinho, né, são jogadores que já fazem parte do time titular, inclusive, e é como eu falei, voltou aquela situação da rodada passada, né, o Atlético Mineiro ali 1 pontinho só, mas não conseguiu ultrapassar, o São Paulo não jogou nessa rodada, né, também não pôde ultrapassar o Fortaleza, e mesmo ganhando não ultrapassa. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Então eu acho que é como eu falei, foi uma derrota que não doeu tanto, porque para os prognósticos, né, do Fortaleza para dentro do campeonato, não estou dizendo que ele não possa brigar lá no G4. Mas assim, inteligentemente, sabendo que tem uma outra competição, como é a Sul-Americana, passível sim de chegar até uma final. Concordo. Porque pega um time brasileiro, Concordo. Um time que o Fortaleza já venceu, né? Um time que o Fortaleza já teve por várias vezes à frente no Campeonato Brasileiro, como agora. O Corinthians, ele está atrás da equipe do Fortaleza, né? São 26 pontos. Nem na Sul-Americana estaria hoje. Nem classificado para a Sul-Americana. E o momento que vive o Corinthians? Aí vão dizer, não, mas tem a pressão da torcida, tem o peso da camisa, tem o Luxemburgo, a gente sabe de tudo isso. Mas se a gente for levar para campo e levar as oportunidades que o Fortaleza já passou, passando por essa tal da pressão, o próprio Fluminense é né, que já chegou a levar 2 gols do Fortaleza em pleno Maracanã. E que a arbitragem é que deu uma falhada aí, prejudicou o Fortaleza naquele momento. Né? Então vejo que a derrota é ruim, o torcedor nunca vai gostar de perder, o próprio time também não gosta, o próprio Vojvoda falou que está com dor, né, em relação à derrota, mas eu acho que ela é remediável. Tá bom, coloca em tela aí os próximos jogos. Aí, rapaz, acabou bom. Não, coloca de novo aí a tabela só para a gente fazer uma panorâmica rápida, né? O meu Fogão continua líder da competição. Deixa eu parabenizar o pessoal aí, que agora a tabela ficou... Ora!
Tudo numa página só, símbolozinho ali da nossa TV. Rapaz, o negócio aí ficou... E o meu fogão líder? Meu fogão líder... Até perder, né, nojento? Não, quando ele sai da liderança, eu mudo de time. Eu vou pro líder. Palmeiras, segundo colocado. Vai demorar para mudar de time. Vai mudar, vai demorar. Palmeiras, segundo, Grêmio, terceiro e o Flamengo. Flamengo, cara, ganhou do Botafogo, né? Mas não conseguiu fazer muita coisa também na tabela. O Botafogo está com tanta sorte de campeão que até quando é para perder, ele perde. Porque ele perdeu para o Flamengo, que acaba sendo um concorrente direto, mas ainda muito distante Verdade. dele. Né? 12 pontos de diferença, cara. Perder para o Palmeiras no próximo confronto direto, aí sim é uma preocupação. Talvez, né? Mas e o Palmeiras também perdeu uma oportunidade, porque poderia ter vencido no final de semana, justamente contra o Corinthians, mas empatou. Ficou com 41. Isso. Tá com 10 pontos. Cara, é muita coisa. 10 pontos é muita coisa, é uma diferença muito grande. Aí Por o Fluminense mais que faltem vitória. ainda 16 jogos, né? O Voido falou isso, né? Tem muito campeonato ainda. Tem muito campeonato ainda. Fluminense é o quinto, com essa vitória assumiu a quinta colocação. E o Red Bull Bragantino parecia que estava morto, né? Deu uma ressurgida, estava em 12º, eu acho, em algumas rodadas atrás. Está em sexto colocado, Atlético Paranaense, sétimo, Fortaleza em oitavo. Na zona, o Santos deu uma respirada, mas... Cara, eu acho que o Santos cai esse ano, viu? Vasco, meu Vascão, não, sou Botafogo. O Vasco vai se recuperar. O América Mineiro, não me lembro. Não, acho que ele não jogou nesse final de semana. Não jogou. Acho que ele não jogou. E o Coritiba, infelizmente... O Vasco também não jogou. O Vasco também não jogou, é verdade. Aliás, o Vasco jogou, empatou com o Bahia, 0-0, 1-1. Empatou com o Bahia. É verdade. Desculpa. É isso. Então porque ele está com um jogo a menos mesmo. Ele está com um jogo a menos mesmo. Cara, né? sobre o Santos, eu acho que não vai ser esse ano que ele vai cair, eu acho. Droga, cara. Eu acho que ele não vai cair. Já o América Mineiro e o Curitiba, eu acredito que... Por mais que faltem ainda muitas rodadas, né? Mas até pelo que estão apresentando de futebol, por exemplo, internacional para frente aí, é um pessoal que vem perdendo e empatando, mas tem muita força para se recuperar. Eu acho que do Goiás para baixo é que o negócio fica pegado mesmo. 6-4 vagas no Z4. Coloca em tela os próximos jogos do Fortaleza. É justamente contra o Timão, só que não... Só que não agora, Timão, né? Timão. Só que não agora, na outra da outra. Da parada Essa da quinta é FIFA, 7, né? na outra é 14. Isso. Após a parada data FIFA, que o Brasil vai jogar dia 8 e dia 12, se eu não me engano, acho que é isso, dia 8 e dia 12. Enfim, Corinthians vem para cá visitar o Fortaleza pela Série B, tá? Ou pela Série A, pelo Brasileirão. Então não é pela Sul-Americana ainda. Ainda é pelo Campeonato Brasileiro. Para você ver como esse confronto ainda vai fazer bem ao Fortaleza, né? Ele vai ter a oportunidade e o Corinthians também de treinar, né? É, verdade. Contra a equipe do Corinthians. Por mais que a gente saiba que os dois times vão estar focados muito mais na decisão, mas não deixando de olhar para a tabela do Brasileiro, principalmente o Corinthians, pelo que a gente acabou de falar. Está muito lá atrás, está a 5 pontos, né, da zona de rebaixamento. Vamos agora para uma pergunta da população. Põe na tela, rapaz. Tá dentro do negócio aí. Meu nome é Roberto Leivinho. Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa derrota do Fortaleza. Como é que o time vai se manter para as próximas partidas? Quem responde, Cláudio Costa ou Hugo do Vale? Acho que o Cláudio é melhor. Vai, do Vale, fala aí. Cara, primeiro, parabenizar também, né? E agradecer, né, a participação do... Roberto, é? Roberto. Obrigado. Que tá com a camisa do Flamengo, mas é torcedor do Fortaleza, exato. Ou não, né? Mas assim, cara, é o que eu falei, né? É uma derrota que o Fortaleza pode passar no momento, né? Pela situação de tabela, pela outra competição que está disputando, pela situação do campeonato também, que está muito instável, tirando o Botafogo. Tá todo mundo ali perdendo, empatando, jogando clássicos, a gente sabe que é difícil. Tem muitos times também se despedindo de algumas competições, né? A gente vê aí, por exemplo, o América Mineiro, que saiu agora da Sul-Americana, né? O próprio Flamengo, né? Que saiu da Libertadores, começa a se recuperar dentro da tabela. O Botafogo agora vai ter como foco só o Campeonato Brasileiro. São Paulo. O São Paulo participa de 3 competições. Ainda está, né? Mas aí saiu agora da Sul-Americana e fica agora só na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que
Como eu falei, né, vou insistir, foi uma derrota que não doeu tanto para a equipe do Fortaleza e não traz, na minha opinião, nenhum pingo de instabilidade para a equipe, que está totalmente focada e não é de agora, né? A gente vê que o Fortaleza até em situações adversas, como aconteceu no Campeonato Brasileiro, soube, né, ter o momento certo para chegar e se recuperar. Essa essa derrota do Fortaleza não doeu tanto, como disse Hugo do Vale, mas a vitória do Ceará aliviou um pouco a dor. Vamos acompanhar os melhores momentos do jogo, enquanto o Hugo do Vale explica o que aconteceu. Fala aí, meu irmão. Cara, a primeira atitude, né, da equipe do Ceará, jogando em casa, né, diante do seu torcedor, era tudo que o Ceará precisava, né, vencer a partida. A gente tem que começar com alguns detalhes que foram importantes e que o Wagner Mancini, ele já deu de cara para o torcedor e para a gente que acompanha, a gente que pedia, né, um Ceará diferente. Né? Você viu aí um Ceará com o Léo Santos como primeiro volante, né, que faz a função de zagueiro. Não que ele jogou com 3 zagueiros, mas o Ceará jogou no 4-1-4-1. A gente consegue enxergar isso no campo. Né? Isso aí é legal. Ele é zagueiro, mas ele não entrou como zagueiro. Ele entrou como volante mesmo. Volante, verdade. Aí outro destaque é o Eric, né, que não atua pelo lado direito, ele atua pelo lado esquerdo mesmo, e o Barleta no lugar dele. Verdade, cara. É outra situação onde a gente tem que observar. O Ceará fica, né, quando ele está com a bola, com uma linha de 4 jogadores ali, à frente do Nicolas, né, justamente o Barleta, o Giancarlo, o Eric e o Castilho, que desce para poder fazer uma marcação-pressão. Depois ele retorna para fazer um segundo volante, porque com a bola ele é o organizador de jogadas. A gente falava isso também. O Guto estava insistindo com dois volantes de desconstrução de jogo, né, sempre com o Maranhão e o Breno, ou o Maranhão e o Richardson. E aí o Castilho, estando nessa função, é o que ele fica mais à vontade para fazer. O Giancarlo movimentando, como eu falei, ó, o Eric lá. Veja que faz aqui, ó, a linha de 4 atacantes. Aí mais uma chance, né? O Nicolas acaba furando, né, a bola, mas o Ceará muito mais objetivo, agressivo, muito mais intenso. Veja que a retomada de bola do Ceará é com muita mais velocidade. Aí o Barleta segurou um pouco, mas olha a bola que ele mete aí, né? Você tendo os jogadores à vontade para poder fazer, ó, o Giancarlo já faz a ligação direta com o Eric, né? E aqui, ó, a linha que eu falei, ó, o Castilho chegando ali, ó. Castilho chegando para ser mais uma opção. Então, será com mais jogadores na área, né? Então, só a movimentação, né, do time, o Giancarlo mais uma vez abrindo o jogo lá na esquerda, ó, né? Então, só em ter mais opções, mais jogadores dentro da área para tentar finalizar, fez com que o time do Ceará ficasse um pouco mais agressivo. Ó. Finalização do Giancarlo. Fantástico, fantástico. Né? Então assim, Hugo, agora o Ceará não perde mais para ninguém. Não, não é isso. Mas é um time diferente, né? Aí, incrivelmente, o Giancarlo perde esse gol. Né? Na minha opinião... Mas o Nicolas podia ter feito, né, cara? O Nicolas, como centroavante, ele tem a obrigação de ser fominha numa bola como essa. Sérgio Alves é que fala, toco nada. Ó, você vê, ó, olha a movimentação de quantos jogadores tocam na bola, né, ó, do Ceará. Ó. Castilho, aí o Paulo Vitor se apresenta, Castilho de novo, o Eric no Castilho. Tu é doido, cara, jogou demais. Ó, e 3 jogadores na área, ó, pra finalizar. É um outro cenário. É outro cenário. É um Ceará que sai realmente pra partida, né? Dentro de casa não pode ser diferente, cara. Ó, o Castilho tomando a bola como segundo volante aí, ó. Ali ele já desceu. Mas ele fica à frente, olha a ligação que ele faz com ele. Perfeito, muito massa. Outro time. É outro time, é outro time. E aí, horrível. Assim, claro que a gente tem que avaliar também o adversário. O adversário não tem essa cancha toda, né? Não é um super time. Mas e na aí competição... o gol que foi anulado, né? E aí, na minha visão, corretamente. Corretamente. Foi anulado corretamente. Pegou na mão, de fato. Porque assim, a gente tem até que explicar. A gente tá aqui com o senhor da arbitragem, né? Já a gente vai falar com ele. Entra aqui. Mas assim... Muita gente fala que assim, bate primeiro no corpo, depois na mão. Só que aí é uma situação de gol. Quando envolve o gol, você pegou na mão de qualquer forma. Pode pegar no peito, no braço, na perna e no braço. Mas beneficiou o adversário, né? Então tem que ser anulado. Se eu estiver errado, ele já me disse que eu estou errado. Mas é isso, né? E o Criciúma, por mais que seja, que a gente esteja falando, né, que é um time que não oferece tanta resistência, mas é um time que estava lá no G4. Sim, há pouco tempo estava. E aí traz outra esperança para o torcedor do Ceará. Qual é a esperança do torcedor do Ceará? É que a pontuação de percentual, quando o Ceará perdeu, saiu de 8
para 6%, para ele subir. Sim, Só com a vitória, ele sai de 6 para mais de 10. verdade. Então faz com que a gente veja que o Campeonato Brasileiro da Série B está oscilando muito. Novo Horizontino já foi líder, Vila Nova já foi líder, agora é o Vitória, que não está vencendo. O Sport que joga hoje, que pode não vencer, então está estancando muito lá em cima. Verdade. O que será precisa? Ganhar como ele ganhou agora. Próximo jogo, Londrina. Não é que seja obrigação, mas em casa... Eu continuo achando muito difícil para o Ceará esse acesso, mas tem um ponto que devemos destacar. Que pode ser bom, obviamente, e para quem quer subir tem que encarar, né? E pode ser ruim. O que seria? 6 adversários diretos até o final da competição. Faltam o quê? 12 jogos, se não me engano. 11 ou são 12 jogos. E até o final da competição tem 6. O que eu chamo de adversário direto? Aqueles que estão acima do Ceará. Isso. Lógico, né? Aqueles que estão acima do Ceará que o Ceará pode tirar ponto. Ou pode somar em cima deles, por assim dizer. Então, tem 6 ainda, cara. Pode ser positivo para o Ceará, tá? Olhando aqui a tabela de classificação. classificação. 12 jogos, né? São 26 rodadas, são 38 jogos. Pronto, então faltam 12 jogos. 12 jogos. Perfeito. O Ceará hoje tem 38 pontos, né? Aham. Criciúma, que foi o que ele venceu, e aí a importância. Olha aí. Pronto, já tirou Ele ganha e segura o cara. de um direto. Né? Vai encarar o Novo Horizontino, já. Pronto, que ele pode vencer e ir para 41 e segurar o Novo Horizontino com 45. Que vai encarar depois do Atlético Goianiense. Que já deve ter passado, se vencer as duas partidas. Exato. Né? É, então exatamente. essa é a importância, é por isso que eu falo, né? É difícil ainda, um percentual tá? É baixo, difícil ainda, mas... É difícil, pelo percentual. Mas existe uma esperança, sim. Mas bem pelo remoto. cenário de campeonato, pelo que a gente vê das equipes, você não vê nenhuma equipe dessa aqui que você diga, poxa, tá jogando pra caramba. Aham, tal. não, Tava o Sport. Mas Mas aí... até a torcida rapichou até os muros. Não é, cara, da o Ilha do Anderson Retiro, lá- quando ele parou de ganhar. Né? Então não tem ninguém disparado aí na frente. Não tem. A gente vê, por exemplo, no campeonato, só o Londrina e o ABC muito ruim. Né? E assim mesmo o Londrina ainda está brigando ali, pau a pau ali com o Avaí, com o Chapecoense, que não conseguem vencer também. Né? Então eu vejo um cenário assim, frio, difícil, mas se você for olhar as rodadas e pelo que o Ceará apresentou no último jogo, traz uma esperança sim, por que não? Né? Beleza, vamos ouvir o que falou o técnico Wagner Mancini. Lógico, ele avaliou o jogo na sua estreia dirigindo o Ceará. E a camisa? Tá linda essa camisa, linda. Parabéns, Pode Ceará. mandar, pô? Se quiser mandar, manda para nós, porque o Voivoda nunca mandou. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar uma coisa, que as mudanças elas eram necessárias. Mudança de comportamento, mudança de equipe, mudança de sistema, mudança de peças, até para que a gente pudesse gerar uma energia nova no grupo, sem, obviamente, não descartar ninguém, mas, acima de tudo, dando oportunidade dentro do próprio elenco para atletas que não vinham jogando, que eu já conheço. O Léo Santos foi meu jogador no Corinthians, assim como outros atletas. O Castilho já foi meu atleta no Atlético Mineiro. Então, tem alguns atletas que eu sabia que, se tivessem a oportunidade, iam me entregar algo diferente, né? E esses 2 atletas eu usei exatamente para que a gente tivesse algo que o Tencate do outro lado não esperava e que a gente tivesse um sistema de jogo onde, com a entrada do Léo, eu pudesse alternar. A sua visão de jogo foi certa. Nós entramos com uma linha de 4 atrás e em alguns momentos o Léo afastou um pouco no primeiro tempo fazendo linha de 5, mas aí a gente tinha um pouquinho de problema com a subida do Marcelo Hermes, e aí a gente tem que fazer o quinto homem com o Barleta do lado e adiantar o Léo de novo. Então, resumidamente, o que eu queria com a entrada do Léo era exatamente que, caso eu tivesse que mudar o sistema, ele seria esse jogador, para entrar para fazer o quinto na última linha ou para adiantar exatamente jogando perto do Castilho e do Jean, e que a gente tivesse a posse de bola, que fosse o meio-campo que jogasse futebol. Acho que talvez o que assustou um pouco é que ninguém o conhecia nessa função, mas o Léo já jogou de volante. Eu jamais faria alguma coisa sem antes ter sentado com o jogador, batido papo com ele, mostrado a função do jeito que seria, entendeu? Então eu acho que hoje
Nós tivemos a possibilidade de ver outros atletas atuando. O Castilho também fez um grande jogo, foi muito importante, não só na armação, como se entregou muito na marcação também. E eu acho que essa tem que ser a tônica. Hoje eu vi um Ceará brigando, competindo. E é isso que o torcedor quer ver, é isso que o Mancini quer ver, acima de tudo, é isso que eles precisam mostrar. É isso aí. E essa camisa deu sorte, tá? Não tira mais não. E se que mandar pra cá é goleada toda vida agora. Se mandar uma pra mim... Pode ser média, pode ser média. O Voivoda, cara, nunca mandou, né, bicho? Nunca mandou, pedi várias vezes. Próximos jogos do Ceará, coloca em tela aí. O próximo jogo do Ceará, na única competição que ele tem, que é contra o Londrina, aqui. E aí tem um detalhe, tivemos aí 22 mil pessoas na Arena Castelão, mais ou menos. Né? O Ceará um pouco muito desacreditado e tal. Só que esse jogo, o Hugo pode me corrigir. Deveria dar um público maior, que vai ser na quarta-feira, 9h30, um horário cruel, mas, enfim, vindo de Vitória contra o Londrina. Mas, se eu não me engano, é no PV. E se é no PV, não tem público para isso, né? Mais do que 20 mil, por exemplo. É o público limite, né? É. E ali, porque também no jogo do Ceará foi feita uma promoção de ingressos. É verdade, verdade. Né? O ingresso estava R$10, a meia entrada estava de R$5. Era. Né? Até para poder dar uma incentivada para o torcedor, para ver se o torcedor chegava junto, e acabou chegando, porque não é todo mundo, né, que vai estar acreditando num time que vem, né, decepcionando. Agora, com a vitória, o estádio lotado vai ser cruel para o Londrina, né? Bem cruel. Se a torcida quiser fazer festa e incentivar... É, aquele negócio que a gente fala, né? A torcida tem que ir, mas ela tem que ir com paciência. Porque tem torcedor que aguenta até 10, 15 minutos do primeiro tempo. Quando a bola não entra, aí o cara já vira contrário. O time já não presta. Tem uns que aguentam 10, 15 minutos do jogo e tem outros que aguentam umas 3, 4 cervejas. Aí pronto. Pronto, também tem isso também. Né? O importante para o torcedor, nesse momento, a gente entende, né, que o torcedor vai reclamar, que é um resultado positivo e tal. Mas assim, o conselho que a gente sempre dá, enquanto tiver o jogo rolando, dá o apoio. Depois que terminar, aí pronto. Aí o cara bota logo as 5 cervejas para fora de uma vez só, né? Reclama, grita, né? Fala o que ele quiser, sem violência, lógico, né? Mas eu acho que o mais importante é se concentrar nessa fase que o Ceará está, uma nova fase. Depois, e aí eu aconselho até o torcedor também, depois, caso, né, o Ceará venha a vencer as partidas, sobe para a Série A, não esquece de reclamar mais não também, né? Porque o torcedor tem esse problema. Ele vê problemas durante a temporada, e aí depois, quando ele consegue o objetivo, aí parece que tudo ficou filé. Maravilhoso, tudo bonito. Continua cobrando, continua indo em cima, seja sócio, né? Faça parte, se quer mudança, né? Participa do negócio. Porque fica uma situação onde ele próprio acaba não tendo tanta, não é que é moral, né? Mas não é tão coerente na hora que ele vai reclamar. Se ele está pedindo um bom time, se ele está pedindo boas contratações, se ele quer um treinador durante muito tempo, então ele tem que colaborar com isso. Né? O time do Ceará, na minha opinião, está tentando. Né? Eu acho que é como eu falei, a diretoria está jogando a responsabilidade para o treinador. A diretoria fez isso com o Guto, por quê? Porque trouxe bons jogadores, dá uma estrutura e o cara tem que mostrar dentro do campo. Né? Então chegou a hora dos jogadores também, junto com o treinador, dar uma resposta. A Casa do Povo traz o povo para fazer perguntas. Então, roda a pergunta do torcedor. Meu nome é Charles, sou estudante. Qual a análise que você achou do técnico do Ceará nessa partida? O Charles fala grosso, né, macho? E aí, tem cara de extremo, viu? Cara, jogador velocista aí. Só lembrei do Rodrigo. Eric Pulga. E aí, cara? Eric. Pois é, aquilo que a gente falou, né, cara? Eu acho que o cenário do Wagner Mancini agrada muito. Primeiro porque ele conhece muito dos atletas do Ceará, principalmente aqueles que não vinham sendo usados. O Léo Santos jogou e das poucas partidas que jogou muito bem, mas depois não foi utilizado mais. Tem uma situação no Ceará que é muito complicada. O Luiz Otávio é um jogador que, por exemplo, nesse jogo foi um gigante. O cara salvou bola demais, mas está jogando na posição errada. A gente já falou aqui, por mais que ele seja destro, ele é quarto zagueiro. Só que ele está tão bem e tem uma representatividade tão grande no time que ele acaba atuando... mas no caso, para ele jogar com o David Ricardo, acho que é o correto. Pronto. Mas assim, ele acaba jogando fora da posição. Sim, com certeza. E em alguns momentos ele até dá umas pichotadas.
Mas o cara tá com uma situação tão boa dentro do clube, principalmente no último jogo, ele acaba ganhando essa vaga que poderia ser ou do Gabriel Lacerda ou do próprio Léo Santos, para ser o zagueiro, né? Só que aí o Mancini traz essa vivência dele, essa experiência. O Léo Santos, que foi atleta dele, ele falou da Ponte, mas é do Corinthians também, que o Wagner Mancini já esteve por lá. Sim. Monitorou o atleta e ele sabe o que ele está fazendo. O Castilho foi atleta dele no Atlético Mineiro e ele sabe da qualidade do Castilho. E a gente pôde ver mais uma vez que existe. Então, só o cenário de você ter um treinador que conhece a equipe, sabe colocar para jogar, sabe onde cada um atua melhor e ainda dar confiança para alguns jogadores que não estavam jogando em determinadas posições e fazer jogar. Por exemplo, o Eric só estava atuando durante a temporada toda pelo lado direito. Sim. Ele foi utilizado do lado esquerdo e se você olhar, observar os melhores momentos, 70% das bolas foram no Eric. E o gol saiu de uma jogada do Eric pelo lado contrário que ele jogou a temporada toda. Então, assim, acho que o torcedor do Ceará tem sim que voltar à confiança, tem que acreditar, porque eu acho que no primeiro jogo logo o Mancini já deu indícios de que conhece muito e sabe como fazer o Ceará ganhar. Beleza, vamos dar um intervalo rapidinho pra gente tomar um copo com água. O Hugo já tomou, água de chocalho. Não. Então, a gente volta já. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Há 100 anos, o rádio tem aproximado os seus ouvintes da cultura, entretenimento, informações e do mercado anunciante em aparelhos como este rádio, Capelinha. Hoje o rádio faz muito mais que isso, transmitindo em multiplataforma. A cada avanço tecnológico, o rádio tem sido desafiado. Porém, intimista, seguro, confiável e resiliente, avança no tempo, encurtando distâncias e gerando negócios. O rádio está mais vivo do que nunca. Na liderança do setor, a Acert lança o projeto Rádio G21, construindo a geração do novo rádio em multiplataforma, sintonizada no século XXI. Uma nova geração de profissionais para a radiofonia cearense, muito além da antena. Faça parte deste movimento. Estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro e agora a gente vai celebrar juntamente com o torcedor coral, tá? Vamos analisar o empate do Ferroviário, mas a classificação, garantindo a vaga para a Série B, para a Série C da próxima temporada e também a semifinal. Inclusive já tem adversário definido, vai encarar o Caxias, selando a ótima temporada do Ferroviário. E que susto, né, meu amigo? Que susto, né? Você é louco acompanhar um jogo daquele. Se tiver melhores momentos, roda aí, tá? Enquanto o Hugo tá falando. Se tiver aí os melhores momentos, a gente vai ver aí o sufoco, né, cara? Mas faz parte de um jogo decisivo, né? Deu aí mais indício pro Ferroviário tomar cuidado, né, nessa série D. Jogos assim, de decisão, tanto o time, né, que tá por cima, como o Ferroviário estava, invicto dentro da competição, não tinha perdido ainda, né, tem um nervosismo maior. Afinal de contas, quase 3 vezes mais do que o público maior que o Ferroviário já botou. Foram 8 mil, né? 8 mil pessoas no estádio Presidente Vargas. E um time que já tinha eliminado nada mais, nada menos do que a Tuna Luso, que por mais que não esteja no melhor momento, é um time de massa, né? E também o Retrô, que é o time que apareceu lá em Pernambuco e que já participou aí de 3 finais do campeonato pernambucano. A gente vê um Ferroviário que teve algumas chances de gol que o Ciel perdeu, por exemplo, e a gente quase não acreditou que ele perdeu uma chance como essa, né? Um jogo muito truncado, né? Muito apertado. A equipe do Maranhão sem pressa alguma, até porque
entre aspas, estava com o resultado debaixo do braço, de empate, né? A equipe do Ferroviário jogando em casa tem a obrigação, entre aspas, também de sair para o jogo, de tentar fazer um gol, né? Mas um jogo muito amarrado, Sim, um jogo muito amarrado. Né? Um jogo de e decisão aí, mesmo. a equipe do Maranhão acabou que no finalzinho, né, bicho? Tá aí o lance, ó. O Ferroviário vem aí no contra-ataque e acaba desperdiçando uma das chances, né? Aí o Ferroviário com o Deizinho lá pelo lado esquerdo. E o gol do Maranhão, cara, foi uma falha, né, bicho? Desse zagueiro, o Alisson, que defensivamente é muito bom, é muito positivo. E também, de alguma forma, do Douglas, goleiro. Só que o Alisson, além de ser muito bom tecnicamente e defensivamente... tá aí, ó. E defensivamente ele é o artilheiro, é um zagueiro artilheiro, tem 10 gols na temporada já, 6 no Campeonato Brasileiro. O Douglas não tinha o que fazer, né, cara? Tinha que fazer o pênalti mesmo. Ele tentou interceptar, na verdade, né? Mas aí parar seria a melhor opção, né? Que por mais que o Maranhão convertesse o gol, o pênalti, tinha a possibilidade dele defender, né? Então melhor derrubar. Não foi expulso, melhor ainda. É verdade. Né? E aí aos 45 minutos, né, meu irmão? Você já numa situação de esperando a cobrança de pênalti, acontece um gol como esse. Loucura. Erro do Alisson, mas como você falou, um cara que contribuiu bastante para a temporada. Né? Um zagueiro artilheiro conhecido, né? E aí o Douglas... Douglas foi na bola ainda, foi muito bem batido. Mas... Acabou não tendo condição porque, como a gente falou, né? A bola pegou na bochecha da rede. Muito bem batido. Na bochecha da rede, como diz, né? E ele acabou pegando de uma forma que não deu pro Douglas. Só que se eu chamar negado e fala, gente, terminou ainda não. Isso. Terminou ainda não. O próprio Douglas, né? Quando leva o gol, ele pega a bola, leva lá pro pessoal, para levar pro meio campo, dá tempo. Né? Eu acho que isso foi o grande diferencial. Levou o Ferroviário para as penalidades com mais confiança. Fez com que o Maranhão também ficasse um pouco nervoso, né? E aí a gente vai ver o gol, né, que a equipe do Ferroviário fez. O Ciel comemorou, até porque não podia deixar de comemorar, mas o gol foi contra. Ele até atrapalhou, lógico, né, a presença dele, tá? Mas o zagueiro foi que botou para dentro, né? O gol foi contra realmente. O empate do Ferroviário e aí levar a decisão para os pênaltis, cara. Tá aí o lance, louco também. Aos 50 minutos aí, né? Aos 50 minutos. Aí foi o lance que o Ciel tentou bater a falta. E daí sai o gol. Originou o escanteio, né? O Gabriel... As carreiras grandes. Destaque do jogo também, né? Um cara que entrou com a responsabilidade grande de substituir o Pulga. E aí acabou com o gol feito aí contra Ciel pelo estava zagueiro, lá brigando, mas Ciel, foi contra mesmo. Tutuba aí marcando presença. Tá bom, é isso aí, cara. Então o Ferroviário, méritos total do Ferroviário pela temporada que fez, foi algo extraordinário. E os pênaltis também, algo fantástico, porque o Douglas pegou 2 pênaltis e teve inclusive um lance estranho, né? A paradinha, só que não pode, obviamente. Paradinha mesmo, né? Aliás, a paradona, né? A paradinha que é meio aquela... Ele parou total. E aí não pode. Fez o gol, mas foi anulado, foi dado como se fosse um pênalti perdido. E aí até pra galera se ligar, né, que pra não fazer isso, porque não tem negócio de voltar. Sim, não, perdeu. É anulado. E acabou contribuindo para que o Maranhão ficasse mais nervoso durante as cobranças de pênalti, que depois não fez nenhum. Foi 3-0 para a equipe 3-0, Coloca aí a entrevista, né, coletiva do Paulinho Kobayashi, ele que estava muito emocionado, afinal de contas, foi um trabalho muito bem feito por ele, inclusive, junto com a diretoria, obviamente, com esse elenco, obviamente. O que eu achei interessante é que a diretoria do Ferroviário não abriu mão ou conseguiu segurar o Paulinho Kobayashi, conseguiu segurar o Ciel que deu entrevista dizendo que estava quase fechado com o Ceará e, última hora, o Ceará optou por outro atleta, ou tinha contratado outro atleta, o Nicolas no caso, e aí não foi para lá. Mas não foi só o Ceará, tiveram outras propostas, então manteve o Ciel,
manteve o Douglas, manteve Paulinho Kobayashi. Isso é simplesmente fantástico e por conta disso, creio eu, as coisas aconteceram. Coloca Paulinho Kobayashi em tela a entrevista coletiva para a gente ouvir a emoção sincera desse excelente técnico. Primeiro foi Deus, né? Papai, me ajuda. E segundo, assim, aquela situação de outros jogos que nós estávamos até jogando fora de casa, tomamos o gol e a equipe foi e buscou. Então, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, nós vamos buscar também. Nossa equipe não desiste. Esses atletas aí, eu costumo dizer que eles são merecedores de tudo que acontece, porque eles fazem acontecer. Em outros jogos que nós conseguimos empatar também, foi desse jeito, nós tomamos um gol e os atletas não desistiram de forma alguma e conseguiram empatar, tanto é que hoje nós conseguimos o acesso invicto, nós não perdemos, foi dessa maneira, tomando o gol, mas indo buscar, com o próprio Maranhão lá, acho que no primeiro turno, se eu não me engano, nós tomamos um gol e nós fomos lá e buscamos, mesmo jogando fora de casa, então eu tinha certeza que esses atletas aí, eles não iriam desistir. Fomos coroados, graças a Deus, com o gol. Mas eu tinha certeza que desistir, eles não iriam desistir jamais. É lindo o Paulinho Kobayashi, né, cara? É lindo ele. Mais ou menos, né? Não, eu acho ele lindo. De barba eu não gostava muito não, mas agora ficou melhor. Ficou melhor? Ficou. Bota aí os próximos jogos do Ferroviário, na verdade o próximo jogo do Ferroviário, no caso agora pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, tá? Caxias, primeiro jogo vai ser lá e decide novamente aqui no estádio Presidente Vargas, muito provavelmente, mas vai ser um jogo cruel, viu, velho? Apertado, né? Por 1001 razões, né? O Ferroviário com uma temporada bem desgastante, a gente sabe que a Série D é isso. E só para coroar, ele vai até o Rio Grande do Sul agora, viu, meu amigo? Só. Já rodou quase o Brasil inteiro, agora vai fazer uma viagem até Caxias, que todo mundo sabe, questão de frio, né? Logística de viagem, cansativo. E são 2 jogos, um perto do outro. Foi confirmado hoje, né, que vai ser na quarta-feira, quinta-feira, 7 de setembro. É verdade. É numa quinta-feira. E o outro no domingo, dia 10 de setembro. Bem curtinho, né? E aí, para poder só se livrar dessa questão da viagem, já é uma questão complicada. Essa viagem para o Ferroviário, se bem que para o Caxias também vai ter um pouco disso, o Ferroviário né? não vai ter tempo nem de treinar, ele vai ter tempo só de soltar um pouco a musculatura, chegar de uma viagem e iniciar a outra para voltar. A vantagem é que o jogo, por conta do feriado inclusive, é à tarde. Então ele pode voltar até à noite, se for o caso, para poder já amanhecer a sexta-feira aqui. Mas sem sombra de dúvidas é um adversário complicado. Esse adversário, no caso, no campeonato local, fez frente, né, a algumas equipes. Fez a final do Campeonato Gaúcho, se eu não me engano, contra a equipe do Grêmio. Eliminou a equipe do Internacional. Chegando na final, o goleiro Bruno, que é do Ceará, veio do Caxias. Né? Muito bom goleiro. Então, é um time muito aplicado. O Ferroviário talvez pegue aí um adversário mais qualificado do que o que ele pegou em outros jogos, não desmerecendo as outras equipes. Mas a equipe do Caxias, até pelo campeonato local ser muito mais disputado, né? A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil. Eu queria até que o Ferroviário tivesse pegue o Caxias já só na final, mas acabou sendo o adversário do momento. Beleza. O papo agora, o assunto agora é Fares Lopes, Taça Fares Lopes, e nós tivemos um inédito campeão, no caso, o Iguatu. Hoje nós estivemos conversando com a diretoria do Iguatu e na próxima segunda-feira, provavelmente, eles estarão aqui. Acho que o Daniel vai estar por aqui, batendo um papo, explicando esse novo momento do Azulão. Nós estamos aqui em comemoração a ele, né? É verdade, todo mundo de azul aqui. E vai trazer camisa. Ele falou, vou levar as camisas para fazendo o até estúdio. O reverso, né? Você está de azul marinho em cima, eu estou embaixo, azul claro em cima e azul claro embaixo. Coloca os melhores momentos aí, vai, vê se tem. Se não tiver, de toda forma, a gente celebra juntamente com o Iguatu. Hugo do Vale, massa, né, cara? A gente ter esse título inédito pelo Iguatu, que disputou a final contra o Ferroviário, mas deu o Iguatu. Que bom que a gente tem mais um cearense campeão na Fares Lopes. E com isso, né, também em relação ao acesso do Ferroviário, o Atlético Cearense é o mais novo componente da Série D do ano que vem. Olha, então são 3 na Série D, né? 3. São 3 na Série D agora. Agora não lembro. Maracanã, o Atlético Cearense e o Iguatu.
São os três. Na Série D. Na Série D. Aí na Série C, Ferroviário e Floresta, que permaneceu. Isso. E Ceará e Fortaleza. Por enquanto. Séries A ou B. I ou B. I ou B, é verdade. Beleza, parabéns, Iguatu. Sem contar que o Iguatu também, por esse título, também é o novo integrante da... Ah, não, aí é o Ferroviário. Não, acho que ele está na Copa do Brasil. Do Brasil, acho que ele está. Está na Copa do Brasil. Então, parabéns. E competições, um ano aí, um calendário sensacional para 2024. Cara, beleza, deixa eu convidar aqui uma pessoa especial que está no estúdio agora, que já esteve no Maestros da Bola, batendo um papo e contando muitas resenhas. Ele que é árbitro, ou é árbitro, meu querido Evaldo Wellington, o Marrom, e ele vai trazer inclusive uma novidade, porque eles estão organizando um evento para 2024, no começo do ano já, e a gente fez questão de trazê-lo aqui para falar sobre essa novidade, e é sempre bom ter os amigos do nosso lado. Fala, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, Quintela, Hugo do Vale, que acaba bom, viu? Aí é de família, né, cara? Ah, gente boa demais. Rapaz, trazendo uma novidade para 2024. Nós vamos ter o primeiro encontro nordestino de oficiais de arbitragem, né? Nas modalidades de futsal, futebol e futsete. Que massa, cara. Né? Serão 5 ministrantes, dos quais 4 são FIFAs ou ex-FIFAs. Uhum. Entre eles, Renata Leite, que é uma baluarte na arbitragem do futsal. Que massa. Instrutora internacional. Né? Estamos trazendo também Luciano Miranda, né? Paulo Silvio, que é presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. Sim. E muitos outros também. Nailton Oliveira, olha só, rapaz, que é assistente FIFA, Ceará. Né? E esperamos que todos venham prestigiar. Vai ser no SESC, vai ser no mês de fevereiro de 2024, no Hotel SESC Parana, Hotel Ecológico, de 16 a 18 de fevereiro de 2024. Massa. Estamos recebendo inúmeras ligações de árbitros de outros estados que já viram o merchan, né, tanto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E esperamos contar com você, que é árbitro, para vir comparecer, prestigiar um evento desse porte. A nível de Nordeste é uma coisa E aí, única. passa 2 dias no SESC, recebendo esse treinamento, essas palestras né? e tal. Na realidade, Quintela, o que nós fizemos uma parceria com o SESC. Sim. Então, a abertura será na sexta-feira. Né? No sábado, nós teremos algumas palestras. No domingo, uma palestra e um encerramento. Certo. Isso tudo incluso, 3 diárias. Legal. Café da manhã, almoço e janta. Que legal. Um preço aqui acessível. Parcelado que nem a Casa Pio, 4 vezes. Show de bola, cara. Então, se alguém tiver interesse e quiser se inscrever, como é que faz? Eu vou passar o meu WhatsApp, né? Porque o Marrom é o organizador. Eu estou na coordenação. Ah, tá na coordenação do evento. A organização é o Paulo Vitor, da PV Eventos. Certo. Então, ele é que está organizando. Eu estou na coordenação do evento. O meu WhatsApp é 85, código de área, 9 9619 2801. 9, código de área 85, 9 9619 2801. Estamos com poucas vagas, viu? O número é limitado. Então tem que correr. A gente aqui do Resenha... Rede social, tem a rede social também, Evaldo Wellington. Aí. Né? Para quem não conhece, o Evaldo Wellington é o Marrom. É o Marrom, Então Marrom. Na PV Eventos. Tá tudo lá. Evaldo Wellington, que árbitro de futsal, já levou umas mãozadas também. Já deu umas mãozadas também por aí. Belfort que o diga. Pula alambrado para brigar com o torcedor. Cara, a gente aqui do Resenha defende demais a capacitação, o treinamento, a especialização. Então, a gente decidiu abraçar também esse evento. Desculpa.
abraçar também esse evento porque capacita a arbitragem. A gente fala tanto de falha de arbitragem no futsal e tal, no futebol de campo, então a gente decidiu abraçar esse projeto. Parabéns, então entre em contato com o Marrom Evaldo Wellington através do WhatsApp, 859. O WhatsApp 859 96 19 2801. E um detalhe, Quintela, todos os palestrantes, eles irão trazer as atualizações para 2024. Massa tanto demais. No futsal, como no futsal, como no futebol. Né? Sem contar que são palestrantes internacionais e a pessoa indo só tem a ganhar. Show de bola. Do Vale, o que tem a dizer desse camarada e também do evento, né? Cara, não dá nem para falar, né? Se a gente for falar aqui, vai se emocionar. Né? Na verdade, o Evaldo Wellington, que para vocês é o Marrom, para mim é o tio Wellington. Né? Que a gente se encontrou por várias vezes. Eu estava até falando aqui sobre quando eu jogava futsal. Teve lances assim icônicos, né? De eu chegar numa competição, ele ser o árbitro e eu ir lá pedir a benção. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus, que vão achar que eu vou beneficiar para você. Tal. Mas assim, o Marrom dentro da nossa família é a referência demais como homem, como pessoa. É tio do Vale. É tio, é irmão do meu pai. Né? E assim, a gente tem uma base familiar muito boa e ele é a nossa referência do esporte. Teve um momento da minha vida que eu não estava tão bem, até fui me aconselhar com ele, eu queria ser árbitro. Não entro nisso aí, não, vou atrás de outra coisa. Mas enfim, é a nossa referência, né? É o nosso orgulho dentro do futebol. A gente que tem várias premiações. Eu que tive a oportunidade de morar com ele, né? Que eu sou um daqueles que era neto, mas acaba sendo filho também. Né? O Marrom que a gente conviveu junto. Moramos juntos, eu vi o crescimento dele, vi a briga dele para tentar ser árbitro, né? Enquanto estava no futsal, ingressou no futebol profissional também, e aí sempre trazia aqueles certificados para casa, e gostava sempre de colecionar apitos e cartões. Foi para quem não sabe, né? Um dos percussores em relação ao futebol de areia também. Apitou Mundial. FIFA, viu? FIFA, junto com o José Roberto Reit, uma galera boa aí. Então, é o nosso orgulho, é a nossa referência. O que a gente pode dizer é que, assim, chancela para o curso, né? É só o que tem. Mas mais ainda é o que ele falou, né? A importância de você estar se atualizando num assunto onde hoje muita gente reclama, mas porque não conhece. Sim. Tanto é que depois que vem a explicação, quando o cara tem o conhecimento, ele repensa. Sim. É o que eu sempre falo dentro do esporte também. Quando a gente vai discutir sobre futebol, o cara, o time tá ruim. É quando você apresenta uma coisa diferente pro cara, o cara vai dizer, é mesmo. Ele pode até dizer, continua ruim, mas ele escuta uma orientação menos, né? Diferente. Né? E conhecimento é tudo, né, cara? E a arbitragem ela tem muito a ver com isso. Show. Então, meu amigo, muito obrigado, sucesso no evento e parabéns pela iniciativa, né? Isso é fantástico, muito obrigado mesmo. É uma ideia que a gente vem plantando, Quintela, Huguinho, há muitos anos, né? E se Deus quiser e a Virgem Maria permitir, 2024 nós vamos estar com esses feras da FIFA, todos com a gente lá no Sesc Paraná. Show de bola. Viu então, como é diferente? O Guinho. O Guinho, é. A gente finaliza aqui o nosso programa Resenha de Artilheiro com esse papo legal, essa entrevista. Na verdade, um bate-papo entre amigos mesmo e apresentando para você mais uma opção de capacitação. Hugo do Vale, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez por dar um baile nos comentários no Resenha de Artilheiro. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pela apresentação e condução do programa, agradecer essa equipe técnica maravilhosa da TV Fortaleza e vamos que vamos. Show de bola. Valeu, Marrom. Valeu, abraço. Obrigado. Tudo de bom. O Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, edição e roteiro não foi Paulo Sérgio Cordeiro. Foi também, né? Ele deu uma força. Então, Paulo Sérgio Cordeiro e Lúcio Gleison Uchoa. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Luan Botelho. Engenheiro de telecomunicação e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, a jornalista competentíssima Renata Sampaio. Comentários hoje dele, mais uma vez, o comentarista que deixa você na cara do gol, Hugo do Vale. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, às 19 horas e também na Rádio FM Fortaleza 90.7, segunda e sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.